Guerra de memes, Barroso chamando o presidente de burro, Bolsonaro discutindo cibersegurança com a Rússia, boa parte do eleitorado ainda indecisa. A campanha mais longa que esse país já viu ainda está longe de uma definição. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, depois se você mudar de ideia é só trocar e vamos a mais uma reflexão sobre um Brasil cada dia mais assustador. Continuando o tema do vídeo de ontem, a lista de desafios para o Tribunal Superior Eleitoral enfrentar nas próximas eleições, basta dizer que esses desafios só aumentam. Alguns problemas a gente já conhece há tempos, outros há nem tanto tempo. Alguns a gente foi conhecer mesmo em 2018. E estão vindo novos. Listando, sem muito critério de ordem. Vai ter fake news descarada, material editado de forma a tirar o sentido original da fala do candidato, material de campanha travestido de notícia. Isso já teve e vai piorar. Manipulação dos algoritmos de rede... Olha os passarinhos, gente do céu. Manipulação dos algoritmos de rede social, por mais que as Big Techs tenham demonstrado preocupação, especialmente depois das últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, elas não estão nem aí para o Brasil, mas nem aí mesmo. Então sim, poderemos ter robôs em massa, impulsionamento de post de forma legais ou não, hackers invadindo perfis, fora o principal problema que já está colocado, já acontece e já vem sendo amplamente estudado pelos especialistas há um tempinho, que é: rede social divide, coloca em bolhas. Em plena era da informação a gente pode ficar mais burro. E não ficando mais burro, pode ficar mais paranoico, mais desconfiado, mais conspiracionista. Isso vai variar para mais ou para menos, dependendo, claro, do grau de instrução e do grau de conhecimento de como essas ferramentas funcionam. Mas ninguém está protegido, eu não estou protegido. Se você afirmar que está protegido, eu vou ter que desconfiar, vou desconfiar. E se não for porque eu tenho visto muita gente cair em pegadinhas, inclusive eu, talvez porque eu já esteja ficando paranoico, mas vou desconfiar. Olha como as coisas se retroalimentam. Esses perigos já pegaram o Brasil de surpresa lá atrás, na eleição de 2018. Ela estava sendo definida na internet enquanto os políticos estavam brigando por espaço em TV, lembra? Mas não vão pegar de surpresa dessa vez. Todos os candidatos estão trabalhando suas campanhas online mesmo antes da campanha oficial começar, o que já deveria, no mínimo, emitir um sinal de alerta. Não era para ter campanha ainda, mas legislação nenhuma, e a eleitoral não é exceção, acompanha a velocidade da revolução tecnológica. Para mim, o TSE já está comendo mosca, mas se você me perguntar o que exatamente pode ser feito, eu não tenho a resposta. São tempos disruptivos. Do que eu estou falando? Vários exemplos, começando pelo mais óbvio: o presidente está usando a máquina pública e fazendo palanque eleitoral no país inteiro. Isso sempre aconteceu, mas antes, para chegar até o público, esses eventos dependeriam do espaço dado ou não pelos veículos de imprensa. Hoje isso viraliza nas redes sociais. É melhor assim porque diminui o poder da imprensa de boicotar ou vitaminar a candidatura do cara que ocupa o Palácio da Alvorada. Pode ser. Por outro lado, palanque ilegal não é punido e vira vídeo promocional na internet, que, como eu já disse, tem muito mais poder de influência em 2022 do que o mais prestigiado jornal ou telejornal. Entenda que aqui não é uma crítica ao Bolsonaro, é preocupação pelo fato de que qualquer presidente passa a ficar, se quiser, o mandato inteiro em campanha. É o que a gente está vendo o Bolsonaro fazer impunemente. Faz campanha, joga na rede. Mas e os outros candidatos que não têm a máquina pública? Já estão gastando uma nota em lives, em aluguel de estúdio, em vídeos produzidos por profissionais. Antes da internet, você só via isso naquele espaço dado aos partidos em rádio e TV, em dias específicos ao longo do ano e no horário eleitoral gratuito. Agora está no Face, no Twitter, no Insta, também o tempo todo. Eu até disse aqui que o React, como o Ciro Gomes tem feito, vai ser um modelo muito mais eficiente do que o debate para o eleitor jovem, que está acostumado com o formato React e não vai ter saco para ver candidato de gravata com 2 minutos de resposta, 1 de réplica, 30 segundos de tréplica. Aqui, turma boa, estou elogiando o Ciro. Ele achou um rumo. O João Santana está começando a valer a grana.
O Lula, inclusive, tá marcando bobeira. Não sei se é de caso pensado, se ele tá preservando a imagem, administrando a vantagem numérica, mas tá fraco nas redes sociais. Desculpe a sinceridade. E a eleição não tá ganha. Pro jogo virar, não custa. E não é papo de direita. Eu vou deixar o link de uma matéria da Carta Capital, que é lulista, e vou ler um pedacinho para você. Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo buscou evidenciar qual a formação, valores, visões de mundo e cultura política de parte dos cidadãos que mantém um posicionamento político não polarizado frente ao cenário eleitoral. Os pesquisadores buscaram traçar os perfis de parcelas da população de baixa e média renda que não gostam nem desgostam do PT e que, por vezes, são mal interpretados como eleitores indecisos ou com baixo conhecimento / interesse pela política. Muitos desses cidadãos, que correspondem hoje a 39% do eleitorado, votaram em Lula e em Bolsonaro, mas hoje se encontram distantes do lulismo e do bolsonarismo. Essa mesma matéria eu li na Carta Capital, não foi na Revista Oeste, não ouvi na Jovem Pan. Essa mesma matéria está falando do crescimento do Sérgio Moro como o provável nome dessa terceira via, o que já começa a aparecer em pesquisa. Então fica aí o alerta para os progressistas. Numa outra pesquisa da semana passada, Lula aparecia com confortáveis 45%. Na estimulada, que é quando você mostra os nomes. Essa saiu na CNN e é da Quest Genial. Na espontânea é que o bicho pega. Quando você não sugere nomes, só pergunta na bucha em quem você vai votar, Lula aparece com 28, Bolsonaro com 16 e todos os outros candidatos somados com 4%. Quase metade, 48%, dizem não saber em quem votar. Então, o bicho está pegando, as eleições não estão definidas. Voltando à internet, além dos desafios que a gente já conhecia, tem novos. 2022 vai ser o ano da estreia do Deepfake. Você não vai poder confiar em áudio e vídeo, tem ideia? Também vai ser o ano, como eu disse ontem no meu vídeo, da guerra de memes que muita gente ingênua não vai perceber como meme. Hoje tinha agência de checagem esclarecendo que era fake, um post publicado como meme, como piada, de uma legendagem do Putin falando em russo, com a tradução elogiando o Bolsonaro por ter evitado a guerra com a Ucrânia, uma coisa assim. Ah, como essa gente explora a ignorância, essa gente, né? Eles, mas não só eles, viu gente? Eu vi vários posts e memes da esquerda hoje dizendo que o Bolsonaro passou o constrangimento de ter que homenagear o comunismo na Rússia. Para quem não sabe, prestar homenagem para soldado morto em conflito é programação protocolar em países que lutaram guerras. No caso da Rússia, vale lembrar que a União Soviética lutou junto com o Brasil contra o nazismo. Então não havia nada de hipocrisia ou submissão no gesto do Bolsonaro em botar a coroa de flores em túmulos de soldados. Hipocrisia houve quando o Bolsonaro, em entrevista à imprensa, falou com a maior cara de pau o seguinte: coincidência ou não, cheguei aqui e o Putin anunciou a retirada das tropas. Coincidência ou não? Isso é suco de Carluxo. Carlos Bolsonaro, vereador federal, está lá na Rússia com ele. O que significa? É o presidente interagindo com o meme e dando a entender que pode estar influenciando as grandes decisões geopolíticas globais, quando na realidade o presidente da Polônia, só para dar um exemplo, nem quis se encontrar com ele, porque disse que estava sem tempo. Pô, mas nem para achar uma desculpa. Outro dado digno de registro nessa viagem, Bolsonaro dizendo que vai discutir cibersegurança com a Rússia. Com a Rússia, acusado de usar a tecnologia de forma criminosa em rede social para ajudar o Trump nas eleições que o Trump ganhou. E para piorar, não menos importante, a gente tem o TSE em guerra com o presidente. O presidente já adiantando que não deve aceitar a derrota, está preparando a militância para isso, com pesquisa falsa, com dúvida em relação às urnas, e o Barroso, ministro do Supremo, hoje presidente do TSE, dizendo que o Bolsonaro tem limitações cognitivas e baixa civilidade. Burro e grosso. 2022 tem tudo para dar errado. E antes de me chamar de alarmista ou de pessimista, apenas pense que nesse momento tudo o que a gente pode fazer é ser crítico, é estar atento, é estar consciente do cenário e alertar o maior número possível de pessoas. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe seu comentário que é muito importante, deixe também seu like ou seu dislike. Estamos numa pandemia, se for sair,
use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.